Boa tarde. Uma honra para mim de vir aqui falar sobre uma história que começa com meu pai e o amigo dele, Dodô. Acho que muita gente aqui já ouviu falar dessa dupla, Dodô e Osmar. Eu estou com 2 microfones para quê? Que nem o trio elétrico, né? Volume. E é sobre volume, essa altura do som, que a gente vai conversar muito aqui hoje, mostrar. É uma história que eu praticamente vi, né? Não desde o início, que começa há 70 anos atrás, eu vou começar a falar aqui de 1942, 41, 42, ninguém aqui era nascido. E eu. E é uma história que fala de invenção, né? São invenções da dupla Dodô e Osmar. Eles, aliás, ao longo da vida deles, eles tiveram várias invenções, né? Na engenharia, na metalurgia, todo o processo de máquinas, construções. Mas foi com o pau elétrico, a guitarra baiana, o trio elétrico, que eles tiveram uma projeção, tiveram uma fama, vamos assim dizer, porque não ganharam dinheiro com isso, não patentearam. Mas essa história começa em 1942, quando eles se conheceram, em 1939, e começaram a tocar junto. Eles começaram a tocar, montaram um grupo chamado 3,5, né? Até hoje eu nunca entendi por causa desse nome, porque tinham 7, 8 no grupo. E eu até trouxe os instrumentos aqui para mostrar. É um pouco difícil a gente mostrar e ilustrando com música, porque quando a gente começa a tocar, a gente esquece do que tem que falar, né? Mas como eu vou fazer um resumo para poder mostrar. Eles inventaram um instrumento, né? Na verdade, eles inventaram um instrumento, eles inventaram depois uma música, né? Uma estética nova de se tocar, uma forma de se tocar com esse instrumento, criaram uma musicalidade a partir desse instrumento, e depois, com essas duas invenções, eles foram para cima de um carrinho, um calhambeque, né? E foram para a rua e inventaram um trio elétrico. Então, eles pensaram nisso tudo, não foi uma coisa assim, foi fazendo, não, eles pensaram, eles estavam desenvolvendo aquilo, eles queriam chegar a um resultado, que é tudo isso que eu vou contar. Quando eles se conheceram e começaram a tocar, não existia ainda o instrumento elétrico, não tinha ainda a guitarra elétrica, não tinha nada disso. Os instrumentos eram acústicos. E o máximo que eles conseguiam tocar com aqueles instrumentos acústicos eram em salas assim, pequenininhas, com amigos, os saraus, aquelas coisas assim, ou então ir numa rádio e tocar, botar junto do microfone assim da rádio, e eles faziam aquelas apresentações para mostrar a música deles. Então, quando eles se reuniam e faziam sarau, não existia o instrumento elétrico, eles tocavam nesse volume que eu vou tocar aqui para vocês. Então, tinha que fazer um silêncio absurdo para poder, né? Tinha gente até que dormia, negócio, para poder não perder nada, né? Ouvir até a respiração do músico. E lá, tanto estão tocando, fazendo aquela coisa, eles aí começavam a meter uma musicazinha a mais.
Aí o povo já começava, né, ficar ali, mesmo naquela salinha, todo mundo já conversava, pô, essa aí é legal, essa aí mexe e tal, não sei o quê. Então o volume que já fazia, esse volumezinho, essa coisa toda, aquilo já incomodava. Então eles percebiam que eles já faziam umas músicas assim mais dançantezinha, mais que mexia mais um pouquinho, mesmo um sambinha. Então, precisava ter um volume de som maior. Foi aí que eles perceberam, naquela coisa, eles não sabiam ainda, eles estavam passando aqui por Salvador, um violonista, né, e que tinha um instrumento, era assim, anunciava assim, Benedito Chaves e seu violão elétrico. Ele, pô, Dodô era radiotécnico, era uma profissão que tinha naquela época, hoje não existe mais, consertava aqueles rádios de válvula, aquelas coisas todas, fazia, né? Não tinha televisão, não tinha nada disso. E aí foram ver esse tal Benedito Chaves e seu violão elétrico, onde ele estava trazendo essa novidade dos Estados Unidos. Ele vinha chegando de navio e era um captador que botava na boca do instrumento, né, e que amplificava. Eles aí foram assistir ali no Guarani, onde era ali o Tabariz, né, tinha uma casa ali de noturna e tal, eles tocavam lá, eles foram assistir esse violonista e perceberam que ele trazia uma caixinha, não com essa tecnologia, mas com um violão, e se apresentou. E eles aí foram atrás para poder copiar aquele negócio do captador, para amplificar o som deles, para poder chegar a um volume maior de som. Foi de repente... Ave Maria, como corre esse relógio aí. Aí, tem que contar 70 anos em 18, né? Vamos lá. Aí eles começaram a ver aquele captador para botar no instrumento dele. Dodô construiu um, fez o outro para botar no bandolim de Osmar. Dodô tocava o violão e Osmar tocava o bandolim. Aí... eles aí amplificaram e o som ficou maior, teve um volume maior, uma altura, e é isso aí. Vou ligar aqui para vocês perceberem a diferença. Lógico, todo mundo já sabe. Isso aí. Ficaram felizes. Puxa, agora a gente pode fazer. Poxa, se fosse acústico, não ia dar para fazer nada disso, né? Então o negócio já dava para ampliar, ter mais gente. E eles foram, poxa, o negócio está certo, é por aí, estamos no caminho certo, temos que estar aí nesse negócio. E aí começava. Só que aí já foram arriscando para lugares com mais gente, aquela coisa toda. E aí o barulho, quando começar a beber, aquela coisa toda, ninguém já... tal. Então tinha que aumentar o som. Então quando aumentava... Quando aumentava o som, acontecia isso, dava microfonia, apitava, por causa da caixa acústica. Então, eles aí disseram assim, pô, essa caixa aqui, essa coisa toda que dá essa microfonia, que faz esse som. Não tinha ainda guitarra maciça, não tinha nada disso para dizer, não, o americano fez, vamos, nada disso. Aí eles aí, puxa, isso aqui acontece isso, tem isso, poxa, tem que ter um jeito. Se for madeira maciça, de repente, esse som aí pode ficar sem dar essa microfonia. Porque quem dá a microfonia é o feedback, né? Essa coisa o som vai e volta e aí apita, faz essa coisa toda. Isso aí, poxa, então vamos fazer uma experiência. Foram para a bancada de trabalho, Dodô tinha uma oficinazinha, prenderam um prego de um lado, um parafuso do outro, botaram uma corda ali no meio, quando botaram o captador embaixo, a madeira maciça, e disse, pô, parecia um sino, que sino é a única referência de um som alto que eles tinham, né, na época. Se, puxa, estamos certo, esse é o caminho certo, vamos
fazer um instrumento. Vamos quebrar. Mas como a gente não sabe fazer instrumento, como é que a gente vai fazer um instrumento? Se a gente quebra o braço aqui do instrumento, tira essa caixa e prende uma madeira. Pô, mas se não der certo, a gente perde nossos instrumentos e tal. Então vamos comprar 2 instrumentos, vamos na loja, comprar um bandolim, um violão e vamos fazer essa experiência e prender um pedaço de madeira. Aí tá bom, foram na loja Primavera, aqui na Praça da Sé, que é antiga, também, ela só não é mais antiga do que essa escola aqui, mas foram lá e aí pediram, né? Me dá aí um cavaquinho, tal, para testar. E testaram o cavaquinho, aí chegaram para o vendedor, fez assim, é bom esse cavaquinho? Disse assim, esse aí é ótimo, o Aldir Azevedo tem um, esse aí vai durar, pode comprar sem susto. Ele aí pegou o instrumento, fez assim. É bom mesmo? Disse, é ótimo. Aí chegou na quina do balcão, fez assim, pá! Aí, mas não é para quebrar, ele aguenta, mas não é assim. Aí Dodô chegou, fez assim, agora me deu um violão. Aí ele saiu doido para chamar o espanhol lá dentro, o dono da loja. Disse, tem uns malucos aí, estão quebrando os instrumentos e tal. O espanhol veio de lá louco e diz assim, vocês estão quebrando, vou chamar a polícia, o que é que está acontecendo aqui? Calma, seu Pepe, a gente vai comprar. Então tem violão, tem baixo, pode levar a loja toda. E nessa eles pegaram o negócio, levaram, quebraram, e aí pegaram um braço só e prenderam no Jacarandá da Bahia e fizeram um instrumento. Aqui o braço do instrumento quebrado, olha só, né? E aí prenderam as cordas aqui e aí começaram a fazer o som. Testaram, não dava microfonia, não dá mesmo não, quer ver? Ele funciona. Esse é uma réplica, mandei construir, o original ainda existe, mas para ver que realmente... Isso é difícil de tocar, porque é um negócio que fica aqui... Imagine. Não tinha rock and roll ainda, não tinha nada disso, eles já tinham esse som. Então, esse era o som que eles já tinham. A tecnologia já distorcia, já dava. Antes do Jimi Hendrix, já tinha essa pegada. Não com essa potência toda, mas com esse som, eles aí podiam chegar aí. E aí, aí eles com esses instrumentos, essas coisas todas, eles aí pegam toda aquela música que eles ouviam de choro, de clássicos, né? Então, eles começam a construir, reconstruir uma nova sonoridade, desenvolver uma nova sonoridade. Então, eles quebram um paradigma, eles passam a ser modernistas, porque eles começam a construir uma nova identidade musical a partir daquilo tudo que eles vinham ouvindo. Isso tudo foi consciente. Eles queriam chegar, eles queriam ir adiante, eles estavam ali, né, para fazer aquela sonoridade. E, de repente, o baiano aí vendo, eles tocando com esse instrumento, botou logo o nome, pau elétrico, né? Então, eles passaram muito tempo tocando com pau, né? O Dodô era um pau maior, por causa do violão, o Osmar o menor. Diziam porque Dodô teve 12 filhos, o Osmar teve 7, então fazem sempre umas brincadeiras dessas, mas o importante é que eles estavam transformando,
né? Modificando toda uma parte, dando toda uma informação para a cidade musical, quer dizer, preparando, né, uma nova era de som, porque eles são... tudo bem, o americano podia estar lá no quintal dele também, o Les Paul, pesquisando, né, a guitarra, mas era uma coisa também como eles dois estavam no quintal, um estava sem saber do outro, né? Então a gente não diz, doutor Osmar, eles inventaram a guitarra elétrica, mas eles contribuíram para a invenção da guitarra elétrica. E essa daqui... eles foram realmente os inventores, porque, como a gente diz assim, é um instrumento genuinamente brasileiro inventado na Bahia. Ele ficou com o nome de pau elétrico um bom tempo, depois passou a ser chamado de cavaquinho de trio elétrico. E o Armandinho foi quem reinventou. Ele não é meu pai, o Armandinho, como foi anunciado, ele é meu irmão, né? E ele reinventou o instrumento, esse instrumento, ele botou uma quinta corda e aí batizou, porque disse assim, poxa, esse instrumento não deve nada à guitarra lá de fora, não deve nada à guitarra que está, essa sonoridade toda que está acontecendo. Então, isso é uma guitarra baiana. Poucas cidades no mundo podem ter esse privilégio, tipo a guitarra portuguesa, a guitarra americana, nós temos a guitarra baiana. E essa guitarra foi, durante 25 anos, a voz do trio elétrico. Foi com essa guitarra que a gente construiu toda uma história musical, de composições. E aí, a partir disso, foi que eu disse, poxa, não existe no mundo uma escola, uma coisa assim, para a gente estar ensinando essa guitarra elétrica. Está ali Dodô e Osmar. Eles, quando fizeram toda essa construção, e depois nós construímos toda essa parte das composições, gravamos mais de 18 discos. Então, hoje, nós estamos com uma escola ensinando a tocar esse instrumento, a guitarra baiana, mostrando para 60 jovens, por enquanto, né, desde criança, a tocar esse instrumento, essa música instrumental. Eu vou mostrar para vocês como é. Ali foi a Fobica, quando eles inventaram o trio elétrico. Então, hoje, nós estamos mantendo essa escola, nós estamos mantendo... Bota o Fobicão. A gente mantém esse projeto, essa é a nossa herança que nós temos de Dodô e Osmar. Nós, como mantenedores dessa história do trio elétrico, nós temos fazemos todos os anos com esse Fubicão na rua, mantemos essa escola, temos uma fábrica para estar levando para o mundo todo a guitarra baiana. Eu queria só passar 5 segundos e mostrar como a guitarra baiana chegou hoje e ela está... Imagina só que loucura essa mistura. Alegria, alegria é o estado que chamamos Bahia. Como é que é? De todos os santos, encantos e axé, sagrado e profano, o baiano é carnaval. No corredor da história, Vitória, Lapinha, caminho de areia. Pelas vias, pelas veias, escorre o sangue, o vinho, pelo mangue, pelo ourinho. A pé ou de caminhão, não pode faltar a fé, o carnaval vai passar. Nasceu no Campo Grande, somos os filhos de Gandhi, de Dodô e Osmar. Por isso chame, gente. E a gente se completa, enchendo de alegria. A praça e o poeta é o verdadeiro chame, gente. E a gente se completa, enchendo de alegria. A praça e o poeta. Muito obrigado.